A paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma reflexão, cujo título é Como você está utilizando o tempo que Deus te deu. Para a gente construir o raciocínio da nossa reflexão, vamos utilizar a palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Novo Testamento, epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 16. Remino o tempo, porque os dias são maus. Bom, antes de você pular esse vídeo, eu gostaria de fazer um pedido. Assista esse vídeo até o final. É de interesse coletivo esse vídeo. Vamos começar a nossa análise aqui fazendo algumas questões que devem ser respondidas por mim e por você. Como é que a gente tem utilizado o tempo que Deus ofertou para nós? Será que a gente tem utilizado o tempo com coisas edificantes, que vão trazer algum tipo de valor para nós? Ou seja, a gente tem utilizado o tempo de forma sábia, ou simplesmente a gente está gastando o tempo, mas com coisas que não estão enquadrados nessas definições que eu coloquei aqui. Então é importante a gente responder, porque caso a gente não consiga responder essas questões, a gente não consegue aferir se de fato a gente está gastando o tempo de forma sábia, proveitosa. Porque o tempo, ele não para. O tempo não pode ser pausado. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, os milésimos, os segundos e os minutos estão passando. Então, ou seja, independentemente de você não fazer nada, o tempo vai passar. Ou seja, você está gastando o tempo sem fazer nada, mas você está gastando o tempo. Tá certo? Então, ou seja, Deus ofertou tempo para nós. E não foi uma quantia pequena. Deus ofertou 24 horas. Ou seja, Deus ofertou a quantidade de horas necessárias para a gente fazer o essencial todos os dias. É, exatamente. Deus nos ofertou uma quantidade de horas suficiente para a gente trabalhar, se distrair, ou seja, com algum tipo de diversão, saudável, lógico, descansar, ou seja, dormir, e dedicar um tempo para Ele. Então, ou seja, Deus ofertou uma quantidade suficiente, 24 horas. Ou seja, não é uma quantidade pequena de tempo, tá certo? Mas a maioria das pessoas não estão utilizando o tempo de forma sábia. Eu já quero deixar a primeira advertência aqui. Deus vai cobrar a forma como nós estamos utilizando o nosso tempo. É, exatamente, Deus vai cobrar, né? Ou seja, Ele vai, né, questionar como é que a gente utilizou o nosso tempo. E para a gente começar a nossa análise, eu gostaria aqui de contextualizar para ficar uma coisa bem didática. Hoje,
atualmente a gente está vivendo uma época dourada na história da humanidade, que é a popularização da tecnologia ou o avanço da tecnologia, né? E a tecnologia disponibilizou para a humanidade ferramentas que a priori eram para a comunicação, como as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, enfim, são tantas redes sociais, cada dia surge uma nova, não tem como a gente listar aqui todas, mas esses exemplos já são suficientes. Enfim, essas ferramentas que foram criadas a princípio para a comunicação, hoje elas têm uma nova utilização, ou seja, elas estão sendo utilizadas para entretenimento. Ou seja, isso mesmo, as pessoas utilizam as redes sociais para passar o tempo, se divertir. Não tem nenhum problema nisso, desde que a gente não ultrapasse o limite daquilo que é saudável em tempo de utilização de uma rede social. Certo? Então, vamos lá. Eu fui fazer a leitura do relatório que o YouTube disponibiliza para os criadores de conteúdo na sua plataforma, e um dos indicadores mostrava que os vídeos a qual eu estava produzindo aqui neste canal, o tempo médio de visualização, ou seja, que as pessoas visualizavam o vídeo, era de 3 minutos e alguns segundos. E assim, os meus vídeos, eles têm uma duração média aí de 20, 25 minutos, que não é muito tempo. Não é muito tempo. Já já a gente vai fazer a conta de como utilizar o tempo, essas 24 horas que Deus nos ofertou, e a gente vai ver que não é muito tempo. E o público, o que é mais preocupante é que o público deste canal é um público religioso, e o conteúdo aqui é religioso. Então, ou seja, as pessoas não conseguem ficar mais que 3 minutos assistindo o conteúdo deste canal e já pulam para fazer outra coisa, né? Então, ou seja, isso é um indicador preocupante, porque os religiosos deveriam gastar de forma prioritária o seu tempo com coisas religiosas. Não que não possa gastar com uma outra temática, desde que essa temática seja saudável, lógico, mas de forma prioritária era se esperar que o povo religioso gastasse ou dedicasse o seu tempo a coisas religiosas. Então, isso é um indicador preocupante, e essa estatística não é uma invenção minha, foi um relatório que é disponibilizado aos criadores de conteúdo. E esse relatório é individualizado por canal. Enfim. Então, quando eu vi esse indicador, Deus, pela sua infinita graça, me inspirou para a gente estar trabalhando esse tema aqui. Como utilizar o tempo que Deus ofertou para nós, seres humanos de forma sábia. Bom, a gente vai fazer aqui algumas continhas, só para a gente observar que a quantidade de 24 horas que Deus oferta para a humanidade não é uma quantidade pequena de horas. Eu criei 2 cenários aqui de como utilizar o tempo de forma sábia, tendo em vista, ou seja, todas as alegações
que as pessoas podem utilizar para poder afirmar que não dedica tanto tempo às coisas de Deus porque estão trabalhando, por exemplo. Então, enfim, eu criei 2 cenários aqui e a gente vai fazer as contas. Bom, então vamos lá. Um dia tem 24 horas. Então vamos aqui dizer que, hipoteticamente, alguém trabalha 12 horas, que não é uma carga horária pequena, é uma das maiores cargas horárias de trabalho que um brasileiro tem. Não estou dizendo que é a maior, mas é uma das maiores. Então, ou seja, uma pessoa trabalha 12 horas, gasta 12 horas trabalhando. E vamos também criar de forma hipotética que essa pessoa trabalhe longe da sua casa. Então ela vai ter que gastar um tempo, além dessas 12 horas de trabalho, com a condução de casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. Então, eu dei 3 horas aqui. Em alguns casos pode ser mais, em alguns casos pode ser menos. Mas eu coloquei 3 horas aqui que a pessoa gasta entre ida e volta de locomoção para o seu trabalho. Então, 12 horas, mais 3 horas aí de condução. Essa pessoa também precisa almoçar e jantar, enfim, lanchar, né? Então, eu dediquei aqui 2 horas para refeição. Então, ou seja, 12 horas para trabalho, 3 horas de condução, mais 2 horas para a pessoa se alimentar. E uma hora para ela dedicar para Deus, ou seja, entre oração e leitura da palavra de Deus. Ainda restará dessas 24 horas, descontando todas essas horas aqui que eu citei, as atividades, ainda sobrará 6 horas, que no caso vai servir para descanso. Ah, irmão Bruno, mas 6 horas é pouco. Olha, isso é relativo. Tem gente que diz que dorme 6 horas e se sente bem. Já tem gente que dorme, sei lá, 12 horas e diz que ainda não está descansado. Então isso é relativo, né? Mas, enfim, tem 6 horas para dormir, né? Esse é o primeiro cenário. Agora vamos para o segundo cenário, que é um cenário mais realístico, né? A pessoa trabalha 8 horas. Nesse cenário a pessoa trabalha 8 horas, que é o comum. Continua gastando 3 horas de condução, seja no transporte, seja de carro ou transporte público, enfim. Mais 2 horas para refeições, mais 1 hora para oração e leitura da palavra e mais 1 hora para entretenimento. Vai sobrar 9 horas ainda. Então, ou seja, a pessoa vai poder dormir 8 horas, ainda sobra 1 hora extra, porque a ciência diz que 8 horas aí sim é o suficiente de forma científica para a pessoa dormir, né? Então, ou seja, ainda sobra 9 horas. Tá vendo como não é pouco tempo? Então a gente, já que sobra 9 horas, tem 1 hora extra aí, a gente poderia ou então gastar 2 horas, 1 hora orando, outra hora lendo a Bíblia, ou então continuar com 1 hora dedicada a Deus, entre oração e palavra, e aí acrescentar, em vez de 1 hora para entretenimento, 2 horas, que eu acho muito, 2 horas para entretenimento. Então, ou seja, tá vendo como 24 horas é muita coisa? Dá para você trabalhar, se alimentar, se locomover para o seu serviço, orar a Deus, ler a sua palavra, fazer um entretenimento, uma certa diversão e ainda descansar de forma satisfatória? Então, ou seja, tem como a gente usar o tempo de forma sábia
mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo, enfim, fazendo qualquer outra atividade. Tem como, Deus deu uma quantidade suficiente. O problema é que isso aqui está invertido. Esses cenários hipotéticos que eu acabei de citar para vocês está invertido. Tem gente gastando 4 horas em entretenimento, 4, às vezes até mais. Eu estou sendo muito modesto, muito mais do que 4 horas. Tem gente gastando 5 horas. Irmão Bruno, eu não gasto 5 horas. Começa a fazer a conta. Começa a fazer a conta quanto tempo você gasta trabalhando, quanto tempo você gasta entre o seu serviço e a sua casa, e depois você vê o tanto de horas que sobra para você em casa. Aí você vai saber quanto tempo você está gastando em rede social ou com entretenimento. Então, ou seja, para um público religioso que é saudável, esses 2 cenários hipotéticos que eu citei aqui. Você consegue fazer tudo o que é essencial, porque todo mundo precisa trabalhar, descansar, e ainda dedicar um tempo a Deus. Mas não está acontecendo isso. Hoje, a preferência é mais para o entretenimento do que para uma busca a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz, vou repetir o versículo, eu acredito que muitos esqueceram. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele está dizendo, remindo o tempo. O que significa essa palavra, remindo o tempo? Resgatando o tempo. Utilizando o tempo de forma sábia, proveitosa, aproveitando todas as oportunidades que são oferecidas. É isso que o apóstolo está dizendo. A gente não tem que utilizar o tempo de forma a desperdiçar com coisas que não traz nenhum tipo de edificação. A gente que é cristão, a gente que é povo de Deus, deve utilizar o tempo de forma sábia, ou seja, aproveitar ao máximo com as coisas de Deus. Então, todas as oportunidades que Deus dá para a gente estar, seja fazendo a leitura da sua palavra, seja orando, seja louvando, seja estudando a palavra de Deus com vídeos como esse que eu estou aqui gravando, você venha dar preferência a esse tipo de conteúdo. Venha aproveitar todas as chances que Deus dá para você fazer essa utilização do tempo com as coisas de Deus. Bom, eu gostaria de compartilhar mais uma palavra com vocês. Então vamos fazer a leitura de um outro trecho bíblico, que é a parábola das bodas. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva. Enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, ou seja, as pessoas começam a dar desculpas para não fazer a obra de Deus. Olha, espelhando isso que Mateus está dizendo, vamos fazer a leitura de Lucas, que Lucas é muito mais claro ainda. Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 7. Reparando
como escolhi os primeiros assentos, propôs-lhes esta parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno do que tu. Perdão, estava lendo no lugar errado. O lugar correto é a partir do versículo de número 15. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me des por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me des por escusado. Outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Ou seja, cada um aqui começou a dar uma desculpa. Ou seja, eu estou ocupado, olha, eu estou ocupado, olha, eu estou ocupado. E muitas vezes é isso que a gente faz. Eu não vou parar meia hora para ler a Bíblia não, porque eu estou ocupado. Eu não tenho tempo de fazer uma oração de meia hora, porque eu estou ocupado. Eu não consigo parar e assistir um vídeo de 20 minutos, porque eu estou ocupado. Sendo que a gente fez a conta aqui e a pessoa não está ocupada. Ou seja, ela tem tempo suficiente para fazer todas as coisas que é necessário a um ser humano fazer e dedicar um tempo a Deus. Irmãos, eu vou fazer a pergunta aqui para vocês, nesse vídeo aqui, sejam sinceros, todos vocês que vão assistir esse vídeo ainda, ou que estão assistindo, escrevam aí nos comentários, quantas vezes vocês fazem a leitura da Bíblia? Vocês fazem a leitura todos os dias? Coloquem aí. Será que vocês fazem a leitura uma vez na semana? Ou só quando vai à igreja, quando o pregador manda ler a passagem? Será que é só nesse momento? Será que a gente só gasta 10 minutos lendo a Bíblia? Ou seja, a gente lê um versículo ou outro por dia, fecha a Bíblia e vai dormir? Será que é só isso, ler alguns versículos? Será que a gente não consegue dedicar meia hora de estudo à palavra de Deus todos os dias? Ou seja, mesmo Deus dando 24 horas. Então, irmãos, é algo para pensar. Será que a gente não está fazendo a mesma coisa que Lucas e Mateus está dizendo aqui? Será que a gente não está dando desculpas para Deus? Olha, eu estou ocupado, estou ocupado, estou ocupado. Será? E Deus lá fazendo essa mesma continha que eu fiz aqui no caderno com vocês? Não, mas você trabalha 8 horas, você gasta tantas horas almoçando, você gasta tantas horas se deslocando para o seu serviço e vice-versa. Será que Deus também não está fazendo essa conta? E falando, não, está sobrando tempo aí, é porque você está muito distraído com outras coisas, você está dedicando muito tempo ao entretenimento. Quanto tempo a gente gasta no WhatsApp? Será que a gente só gasta 20 minutos no WhatsApp por dia? Porque um vídeo de 20 minutos a gente não consegue assistir. Mas será que a gente só gasta 20 minutos no WhatsApp por dia? Não consigo ler a Bíblia meia hora. Será que a gente só gasta meia hora no Facebook por dia? Então, irmãos, fico alerta. Esse alerta não sou eu que estou dando, mas é o próprio Deus. E Ele dá o alerta enquanto ainda dá tempo de ser revertido o quadro. Que Deus abençoe cada um de vocês.